Então, antes da gente começar a conversar um pouquinho, eu vou dar só algumas instruções, tá certo? Ainda estamos nesse período de decreto, de protocolo, que precisamos seguir porque nós somos pessoas obedientes, amém? Amém? Então, eu sei que incomoda mesmo a máscara, eu sei que quando a gente está num ambiente com muitas pessoas, a gente fica meio que agoniado, mas deixa eu te pedir uma coisa, não tira a máscara, tá certo? Caso você realmente fique com calor, fique agoniado, você levanta, não tem problema, a gente não vai achar que é porque você não está gostando da ministração, mas você pode se levantar, vai lá fora, tira um pouquinho a máscara, dá uma respirada, mas vamos obedecer os decretos, tá bom? Amém? Aí às vezes você diz, não, mas eu vou baixar só um pouquinho. Nem só um pouquinho, a máscara a gente precisa tampar do nariz até a boca, tá bom? Combinado? Amém? Outra instrução também. Eu sei que a gente está com muita saudade de todo mundo. E nesse momento, é aquele momento de que a gente não vê as pessoas há tempo, né? Às vezes há um ano atrás. Então a nossa vontade é abraçar. É assim ou não é? Mas você sabe que a Bíblia mesmo fala que há tempo para todas as coisas, né? Infelizmente, agora nós não estamos podendo abraçar. Mas falta bem pouquinho tempo para a gente se abraçar, para a gente sair junto, para a gente fazer uma festa santa, amém? Mas enquanto isso, não abraça também. Você pode dizer, eu não ligo para isso não, ou eu já tive até Covid, eu estou vacinado, eu já tomei 2 doses. Você pode não ligar, mas talvez a pessoa que você vai abraçar não fique tão confortável com isso, tá certo? Então vamos evitar. Você que já está no ciclo mesmo aí junto, não tem problema não. Mas aquela pessoa que você nunca mais viu, você não sabe se ela vai querer um abraço ou não, tá certo? Então, como Giaco me diz, dá aquela apertadinha de olho e tá tudo bem. Nós nos amamos, independente de abraçar ou não. Tá certo? Amém? Então, nós vamos ter 2 momentos, né? Eu vou conversar um pouquinho agora. Aí a gente vai ter um intervalo para você dar uma levantada, uma respirada. E depois a gente retorna, tá bom? Amanhã nós também teremos esses 2 momentos. E amanhã você vai ganhar uma lancheirinha aí com uns salgadinhos e um refrigerante, não é bom? Amém? Aleluia. Então, como Giacomo já orou, vamos conversar um pouquinho. E enquanto eu estava orando por esses dias, né, veio uma imagem mesmo na minha mente. Algo que eu nem entendo muito, né, algo que eu não fico procurando, nem nunca vejo assim. Mas veio uma imagem de uma engrenagem. Vocês sabem o que é isso? Eu queria pedir para o pessoal da mídia colocar aqui para mim essa imagem. Aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa, Matos. A outra, a primeira. Pronto, obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está feliz em estar no Ministério Verbo da Vida? Presta atenção no que vocês estão respondendo. Você está feliz de servir no Ministério Verbo da Vida? Você conhece a visão do Verbo da Vida? Você conhece a visão do seu pastor? Você está feliz em estar na sua igreja local? Amém? Glória a Deus por isso. Sabe, amados, quando a gente escolhe uma igreja, quando a gente escolhe um ministério, a gente está dentro dele e a gente diz, ei, o que for falado eu vou fazer. O que está dizendo para fazer, eu vou fazer, sem cara feia. É assim ou não é? Mas eu vou pegar junto com a visão que eu escolhi. Eu acredito que ninguém aqui está forçado em estar no Ministério Verbo da Vida. Ninguém aqui está forçado em estar na igreja que você está. Você está porque você quer, não é assim? Nem criança tem aqui para a gente dizer assim, não, é criança, é os pais que estão levando. Não, você está no Ministério Verbo da Vida e na igreja que você está porque você quer. Amém? E primeiro de tudo eu quero agradecer por você estar nesse ministério. Por você estar na igreja. Se não fosse você, a gente não ia funcionar bem. Então, nós precisamos estar junto mesmo para que as coisas funcionem, amém? E essa aqui cadê? E essa aqui é uma imagem de uma engrenagem. E cada um aí trabalhando, né? E eu peguei, viu? Eu fui pesquisar para vocês. Olha só. Engrenagem é um conjunto de peças de ferramentas que tem que trabalhar em simultâneo. Não pode ter um probleminha sequer em uma peça, senão põe em risco o funcionamento de toda a máquina. Você está entendendo a tua importância?
Uma engrenagem é um conjunto de peças. Eu não estou te chamando de peça, não. Mas nós estamos juntos, nós estamos trabalhando juntos, nós estamos em sintonia. E se tem problema com um, pode correr o risco de botar toda a máquina em risco. Tem ideia? Você é importante. Você é importante, você faz parte de um todo. E nós precisamos que você esteja bem. Nós precisamos que você funcione bem. Nós precisamos que você esteja tranquilo onde você está. Amém? Aleluia. E uma engrenagem, ela tem realmente que funcionar bem. E numa engrenagem existe peças pequenas, peças médias, peças grandes. E a gente pode representar aqui por funções mesmo. Não pessoas, amém? Nós somos todos iguais. Mas por liderança mesmo. Amém? Então tem uns que têm uma responsabilidade maior do que outros. É assim que funciona a engrenagem. Uma pode ser pequena, outra média, outra grande, mas todas têm que estar junto. Senão não vai funcionar. Amém? Aleluia! Então são várias peças e cada uma com uma função. Diversos nomes, funções diferentes, mas todos trabalham em sintonia. Amém? Se você não trabalha direito, você vai sobrecarregar quem está perto de você. Você vai sobrecarregar um todo. Se você de repente parar, vai prejudicar os outros. Os outros eles podem até botar uma força maior. Na engrenagem acontece isso. Se uma não está funcionando muito bem, as outras elas vão trabalhar para que as coisas aconteçam. Mas deixa eu ler para você o que eu pesquisei, tá certo? Diz assim, ó, presta atenção. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Que a engrenagem, ela precisa de óleo. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Mas imagina, nessa questão da engrenagem, dessas peças, se cada peça, ela quisesse se mover de uma forma que não é o que era para ela se mover. Ia dar certo? Não, amados, nós fomos chamados para algo que o Senhor nos chamou para fazer. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas nós precisamos fazer e precisamos fazer com excelência. Precisamos fazer com amor, precisamos fazer gostando mesmo. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É assim ou não? E porque muitas vezes quando a gente vem para o Senhor, quando a gente vai servir ao Senhor, a gente está cansado, a gente está pesado, a gente está reclamando. Amados, nós precisamos ser como uma engrenagem. Nós precisamos funcionar bem. Nós precisamos saber que o outro depende de mim. E que se eu falhar, o outro vai botar uma força maior. Amém? Nós precisamos estar em conjunto, em uma sintonia. Ah, Patrícia, eu não concordo com isso que o pastor está falando. Ah, eu não concordo com o que minha liderança está falando. Ah, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E você vai querendo se mover de outra forma. Se você se mover de outra forma, as coisas não vão funcionar bem. Amém? Você lembra que você me respondeu que você está no Ministério Verbo da Vida porque você gosta? Porque você quer? E a gente sempre escuta uma frase, que existe um jeito Verbo da Vida de ser. Se nós estamos no Verbo da Vida, se existe um padrão do Verbo da Vida, se existem coisas que o Verbo da Vida fala, amados, e a gente diz que quer estar nele, a gente precisa seguir esse padrão. Vocês estão comigo? Amém? E às vezes a gente fica com aquele, não, isso aqui eu não concordo, não, mas isso aqui que besteira. Não, tá vendo aí o que a Patrícia disse? Não, que besteira não abraçar, que besteira não tirar a máscara, que besteira isso, que besteira aquilo. Nós estamos dentro de um ministério e nós iremos cumprir o que o ministério fala. Amém? Vocês estão comigo? Aleluia. E depois que a gente está nele, amados, pronto. Você pode até não concordar, porque nós não concordamos mesmo com todas as coisas. Mas não concordar não quer dizer que você vai estar falando, que você vai estar reclamando e que você vai estar fazendo o contrário. Se você está no ministério, se você está na sua igreja, você precisa funcionar como todos estão funcionando. Vocês estão comigo? Porque nós somos como uma engrenagem. Se a gente não funcionar, amados, não vai dar certo. Aleluia. Eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Aleluia.
Se cada um quiser fazer do seu jeito, a obra não vai andar. Se num departamento um pensa de um jeito, o outro de outro, um quer fazer de uma forma, o outro de outra, esse departamento ele não vai crescer, ele não vai funcionar. Vocês estão comigo? Mas quando a gente pensa do mesmo jeitinho, cada um fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, amados, é certo que existe um avanço. É certo que as pessoas vão olhar e dizer, menino, olha uma coisa, olha como flui bem. Olha como as coisas estão acontecendo bem. Porque na unidade Deus derrama a bênção. Amém. Aleluia. Sabe, amados, nós não precisamos e não podemos estar se arranhando um com o outro. Não concordando, ficando de cara feia, falando um do outro. Não, nós precisamos estar unidos, porque existe um propósito maior. Nós estamos unidos para um todo. Nós estamos unidos para que a igreja cresça. Nós estamos unidos para que as pessoas venham para o Senhor. Amém. Mas se no nosso meio as pessoas começam a ver picuinhas, um disse-me-disse, um gosta disso, um gosta daquilo, quem vai querer vir para o Senhor? Quem vai querer vir para a igreja? Não vem, amados. Porque no mundo isso aí já é algo que acontece normal. Mas as pessoas chegando na igreja precisam ser diferente. É assim ou não? Mas às vezes as pessoas dentro da igreja com problema. Chateado. Não, a gente precisa consertar isso. Precisamos dar um jeito aí nessa engrenagem para ela funcionar bem. Amém? 1 Coríntios 12 diz assim, eu peguei da versão A Mensagem. E eu achei bem interessante. Então não perde aí o foco, fica bem ligado para você ouvir aqui o que é que a palavra do Senhor diz. É fácil entender... 1 Coríntios 12, versículo 12. É fácil entender como essa diversidade funciona se olharmos para o corpo humano. O nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos, células. Mas a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Ocorre o mesmo com Cristo. Por meio do seu Espírito único, dizemos adeus à nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada, em quem Ele tem a palavra final em tudo. Vocês estão comigo? Antes a gente fazia o que queria, antes a nossa vida era independente, mas agora que nós servimos ao Senhor, amados, a palavra é a dele, é aquilo que Ele diz, é o que Ele fala que vale, acabou. Não tem mais aquilo que eu acho, não, é o que a palavra do Senhor diz. E deixa eu te dizer uma coisa, esse ministério, ele prega a palavra. Esse ministério, ele fala a palavra. Aquilo que é falado, aquilo que é dito, comportamentos que nós precisamos ter, é por causa da palavra, é de acordo com a palavra do Senhor. Então não existe mais esses pensamentos independentes. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. A palavra do Senhor está dizendo, costumávamos tomar decisão de forma independente, mas agora nós vivemos uma vida plena e integrada, em quem Ele tem a palavra final em tudo. Cada um de nós é agora uma parte do seu corpo ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte, seu Espírito, do qual todos nós bebemos. Nossos antigos rótulos, como judeu, grego, escravo, livre, não têm mais utilidade. Nós precisamos de algo maior, mais abrangente. Quero que entendam que tudo isso faz vocês terem mais importância. Você ser do corpo de Cristo, você estar no corpo de Cristo, amados, faz com que você seja mais importante. Amém? Você é importante, você é indispensável. Você faz parte de um corpo, eu preciso de você. Você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Até o fim. Amém? Aleluia. Aleluia. O corpo, não. Quero que entendam que tudo isso faz vocês terem mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é o conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Nós somos diferentes, mas nós juntos nós precisamos funcionar como um conjunto. Nós precisamos colocar o carro para andar. Amém? Nós precisamos fazer parte, vamos dizer assim, de uma caixa de marcha que faz com que o carro ande. Mas se a gente não funcionar, a gente vai ficar parado e o carro não vai andar, não. E a obra de Deus não vai andar, não. Nós precisamos estarmos unidos, falando as mesmas coisas. Amém? Aleluia!
Então, o corpo é o conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Faz algum sentido o pé dizer, eu não sou tão elegante quanto a mão, embelezada com anéis, por isso eu acho que eu não pertenço a esse corpo? E se o ouvido disser, eu não sou importante como o olho que tudo vê, por isso eu não mereço estar na cabeça? Vocês iriam querer tirá-lo do corpo? Se o corpo fosse todo olho, como poderia ouvir? E se fosse todo ouvido, como poderia cheirar? Mas sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde quis. Não adianta, amados, você dizer que quer ser pastor se Deus não te chamou para ser pastor. Não vai funcionar bem, você não vai conseguir se encaixar e o negócio vai ficar meio que rangendo, né? Tentando, forçando. Não vai dar certo. O Senhor é quem nos chama, o Senhor é quem nos capacita e nós não devemos forçar nada. Nós devemos estar no lugar que Deus nos chamou para estar. E quando Ele nos chama e quando nós entendemos o que é que Ele quer da nossa vida, mas vai ser tudo em paz. Vai ser bom para a gente e vai ser bom para quem está perto. Porque tudo vai estar funcionando bem. Amém? Então não queira calçar o sapato do outro. Calce o seu, você vai ficar muito mais bonito. Você vai ficar muito mais bonita com a sua roupa, com o seu calçado. Não olha, eu queria tanto ser como pastor Rafa. Não, pastor Rafa foi chamado para uma coisa, você foi chamado para outra. Amém. Mas entende, cada um de nós somos importantes e fazemos parte de um todo, de um corpo. Sem você as coisas não funcionam. Aleluia. Aleluia. Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão, fora, eu não preciso de você. Ou a mão dizendo para o pé, você está está dispensado, não preciso mais de você. De fato, na prática acontece o contrário. Muitas vezes é o que é menos proeminente, é mais fundamental e também mais necessário. Por exemplo, vocês devem viver a vida sem um olho, mas não sem um estômago. Quando o seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença se é um membro externo ou interno, maior ou menor. Todas as partes sofrem junto, pois cada parte tem a devida dignidade e importância. Amados, você tem uma dignidade, você é importante. Aleluia, você é muito importante. Patrícia, as pessoas nem me veem direito. Ei, quem tem que ver é o Senhor. É o Senhor que tem que ver o que você está fazendo. Patrícia, o meu pastor podia me reconhecer mais. Ei, é o Senhor que te reconhece. Aleluia, nós precisamos parar com essas coisas de, eu tenho isso e aquilo. Não, cumpra o que Deus te chamou para fazer, porque você vai ser beneficiado com isso. Amém. Aleluia. Aleluia, me perdi aqui. Se vocês tivessem de escolher, não iriam preferir uma boa digestão a um cabelo bonito? Com certeza, né? O modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos. As partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Sabe, amado, se você não está bem, a gente precisa ficar junto com você para que você fique bem. Nós somos um corpo. Se minha mão não estiver bem, eu vou tratar da minha mão. Se você não estiver bem, nós precisamos tratar de você. Eu não sei se vocês viram, em alguns grupos foram colocados um irmão nosso, que é do teclado, né, da igreja lá da praia. Ele sofreu um acidente agora de caminhão e ele precisou amputar a perna. E deixa eu te dizer uma coisa. Ele é da igreja da praia. Não, ele é família. Ele faz parte de um corpo, ele faz parte de nós. E se ele está precisando de ajuda, eu e você estamos prontos para ajudar. Não só em oração, mas contribuindo. Vocês têm ideia disso? Nós somos uma grande família. Nós somos uma família. Se você sofre, eu sofro também. A tua causa é a minha causa. Amém. E sabe, as pessoas dizem assim, chora, a palavra até diz também, chora com os que choram, que estão chorando, não é assim? Mas sabe, amado, chorar com quem chora, às vezes até as pessoas choram, né? Sente compaixão. Mas às vezes não se alegra com os que estão alegres.
Você está se alegrando com a promoção que seu irmão teve? Você está se alegrando por ver seu irmão bem? Sabe, se você não está se alegrando, precisa ajustar isso. Porque muitas vezes a gente tem visto nosso irmão crescendo. E às vezes a gente faz, por que não foi comigo? Mas por que logo ele? Não, amados, isso não faz parte de uma família. Família se alegra um com o outro. Família se alegra com a prosperidade do outro. Família se alegra quando o outro está bem. Eu tenho uma família, você tem uma família natural. E nós nos alegramos quando eles estão bem. Então, no nosso meio, nós precisamos avivar isso, de nos alegrarmos uns com os outros. Amém? Chorar com os que choram, mas se alegrar também com os que se alegram. Aleluia! Então, se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam desse bem-estar. Vocês são o corpo de Cristo, é o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo, é que a parte de vocês adquire algum significado. Olha que coisa linda. Depois você procura a versão, a mensagem, que eu achei isso top. Só depois que você reconhece que participa de um corpo, é que a parte de vocês adquire algum significado. Aleluia! No corpo, amados, não pode existir competição. Nós não estamos aqui competindo. Nós estamos botando gás um no outro. Ei, vai, tu consegue, avança. Ei, estou contigo, o que é que você está precisando? Rapaz, eu estou aqui. Ah, eu não tenho como suprir você nisso, mas eu tenho como orar com você. Vocês estão comigo? Nós não estamos competindo, nós estamos de mão dadas para avançarmos. Nós estamos como uma engrenagem trabalhando um e o outro para um destino final. Para algo que precisa ser feito. Amém? Você quer os remas cheios? Nós precisamos trabalhar como engrenagem para que o rema esteja cheio. Vocês estão comigo? Você quer que as igrejas estejam cheias? Nós precisamos trabalhar como engrenagem para que as igrejas se encham. Mas se a gente está falando uma coisa, outro, reclamando de tudo, amados, eu sinto em dizer, as coisas não vão funcionar. Amém? Porque é na unidade que a bênção é derramada. Aleluia! Aleluia! Eu hoje passei o dia em um treinamento, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, amém, da Escola de Ministros. Mas eu passei hoje o dia em um treinamento e Guto falou algo que eu achei bem interessante. E que casou com essa questão de engrenagem com que a gente está falando de unidade. Ele disse assim, nós estamos em um padrão e nós iremos seguir o que é falado. Nós estamos em um padrão e nós iremos seguir o que é falado. O que é falado eu vou me submeter. O que é dito eu vou fazer. Amém? Sabe, amados, o que você não vai fazer é se são coisas que são contrárias à palavra de Deus. Mas se são coisas que estão na palavra, né? Que são coisas que são dos princípios da palavra de Deus. Amados, não fica de cara feia não. Não diz não, avança. Amém? O seu pastor precisa de você. A sua liderança precisa de você. Nós precisamos de você. Você é importante. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, e quando Deus estava falando sobre essa questão de engrenagem, de que nós precisamos estar juntos, de que nós precisamos funcionar bem, que existem peças menores, peças maiores, cada um chamado para uma coisa, mas que tem que trabalhar em conjunto. E Deus me deu uma visão e eu fui procurar essa visão também. Que na engrenagem, ela precisa ser lubrificada. A engrenagem, ela não pode trabalhar sem uma lubrificação. E aí eu queria que eles botassem aí a outra imagem, que eu fui procurar e achei do mesmo jeito que eu estava imaginando. Aleluia! Olha que coisa mais linda. Não sei se isso fala com você, amados. Mas a engrenagem, ela precisa ser lubrificada. A engrenagem, ela precisa do óleo. A engrenagem, ela precisa da unção. Se eu e você estivermos secos, se eu e você não estivermos prostrados diante do Senhor, ouvindo as direções dele, a gente não vai funcionar de jeito nenhum. Muitas vezes a gente está reclamando, se queixando, murmurando, falando um do outro, porque nós não estamos assim, lubrificados. Porque quando a gente está lubrificado, as coisas vão fluindo, vão deslizando de uma forma tão tranquila, que mesmo que você esteja vendo um problema, você diz, não, isso é besteira, vamos passar por cima.
Porque você sabe, deixa eu te contar um segredo para você. Você sabe que ninguém é perfeito? Nós não somos perfeitos. Nós não iremos agradar a todo mundo. Você não agrada a todo mundo. Você sabia disso? Mas quando nós estamos assim, ó, lubrificados, mesmo aquilo que o meu irmão não me agrada, eu vou olhar para a qualidade dele. Eu não vou estar olhando para os defeitos. Eu não vou estar olhando pela forma que ele faz, pela forma que ele age. Não, eu vou procurar uma qualidade. Eu vou procurar algo que vai me ajudar. E se eu vejo um defeito, eu vou tentar ajudar, mas não botar ele mais para baixo ainda. Não ficar falando com um e com o outro, não. Sabe por que a gente faz isso? Porque está faltando uma lubrificação. Amém. Aleluia. Na engrenagem tem um eixo principal. Amém? Que é quem vai dar dando coordenada para todas as outras peças. Não é assim, né, amor? Estou aprendendo. Na engrenagem tem um eixo principal, que é de onde vem a força para girar todo o sistema. Vocês estão ligados? Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. É Ele o nosso eixo principal, para fazer com que todas as coisas funcionem bem. Amém? Aleluia. E eu peguei uma frase que Kenneth Hagin falou lá no livro de Pastor Bud. Eu não sei se você já leu a biografia de Pastor Bud, mas eu te digo, amados, adquire essa biografia. É maravilhoso para nós, tá certo? Aleluia. Deixa eu pegar aqui para você. Ele diz assim, ó, sobre Pastor Bud. Ele diz: eu amo esse caminhoneiro do Alabama. A história dele é impressionante. As pessoas precisam conhecer. É um homem que sabia se mover, conduzido pelo Espírito. Um homem que sabia se mover, conduzido pelo Espírito. Amados, Pastor Bud, ele nos ensinou a isso. A nos movermos, conduzido pelo Espírito. A não nos movermos no seco, mas nos movermos conduzidos pelo Espírito, ouvindo o que o Espírito Santo tem para falar. Nos enchendo da palavra, nos enchendo do Espírito. Amém? Aleluia. Sabe, amados, sem lubrificação, presta atenção aí, viu? Que vocês vão aprender as coisas até de carro aí, como funciona o negócio. Mas sem lubrificação, vai superaquecer ao ponto de emperrar ou quebrar tudo. Sem lubrificação, as engrenagens, ela vai superaquecer, é as engrenagens mesmo, né, que superaquece, vai superaquecer ao ponto de emperrar ou quebrar. Então, quando a gente não está lubrificado, vamos dizer assim, quando nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, quando nós não estamos nos prostrando, quando nós não estamos buscando ao Senhor, amados, as coisas vão emperrar ou vai quebrar. Ou você não sai do canto, ou você quebra de vez. Você entende isso? Você está entendendo o que é que eu estou querendo passar? Nós precisamos funcionar como engrenagem. Nós precisamos funcionar naquilo que Deus nos chamou para funcionar, todo mundo junto, cada um fazendo a parte que precisa fazer, mas essas partes, elas não podem ficar sem lubrificação. Ah, deixa só o pastor lubrificado. Não! Eu e você precisamos estar lubrificados. Eu e você precisamos ter comunhão com o Senhor. Eu e você precisamos ler essa palavra. Eu e você precisamos orar, eu e você precisamos louvar, eu e você precisamos estar realmente ouvindo as instruções de Deus. Amém? Aleluia! Quando você não está lubrificado, amados, as outras engrenagens, as outras peças, elas podem até compensar por um tempo, porque ela vai estar fazendo ali aquilo que era para você fazer, mas é apenas por um tempo, porque chega um tempo que não suporta. Quantas e quantas igrejas, amados, está o pastor, está a esposa, está uma pessoa que ajuda, e cadê as outras? Quantas e quantas igrejas que às vezes tem 200 membros, mas só 10 estão trabalhando. Cadê os 190? Onde estão os 190? Ah, Patrícia, é porque eu me magoei com isso. Ah, Patrícia, é porque eu não gostei disso. Ah, é porque eu não gosto muito da cara do pastor. Sabe, amados, quando você faz isso, você não está lubrificado, você vai aquecer ao ponto de emperrar, você não vai fazer o que você tem que fazer,
e as outras podem até compensar por um tempo, mas chega um tempo que elas vão ficar cansadas. Por mais que a pessoa seja ativa, por mais que a pessoa ame servir ao Senhor, mas vai chegar um tempo que ela vai ficar cansada, porque você não está fazendo a sua parte. Então nós precisamos, amados, fazer a nossa parte. Aquilo que você está fazendo, faz mais um pouquinho. A gente consegue se esticar mais um pouquinho e fazer mais um pouquinho. Amém? Aleluia. Mas será, amados, que nós estamos secos, né? Sem estar lubrificados? Será que o trabalho está sendo pesado demais? Você está tendo que botar muita força? As coisas não estão deslizando? Será que a gente está colocando muita força? Nós precisamos de estar nos enchendo. Nós precisamos ouvir as instruções. Lá em Efésios 5:15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Cada oportunidade, mas quando alguém chamar você para fazer alguma coisa para o Senhor, aproveita cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como é que eu vou me lubrificar? Como é que eu vou fazer com que as coisas deslizem? Como é que eu vou fazer com que essa engrenagem que eu faço parte esteja funcionando bem? A palavra do Senhor nos instrui. Se encha do Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai. Amados, você tem um coração de gratidão? Será que você tem acordado agradecendo a Deus ou você já acorda murmurando? Amados, a gente vai ficar lubrificado se a gente falar entre si com salmos, com cânticos, com hinos, cantando, louvando ao Senhor e dando graças. Oh Senhor, obrigada por isso, obrigada pela igreja, obrigada pelo departamento, obrigada pelas pessoas que estão junto comigo. Graças, graças, graças. Graças é diferente de murmuração. Gratidão é diferente de murmuração. Murmuração vai deixar você seco, ao ponto de emperrar ou de parar. Reclamando das coisas, reclamando do departamento. Mas o departamento vai funcionar. Com você, sem você e apesar de você. Mas e você, como é que vai ficar? Se estiver só murmurando e reclamando. Emperra, amados. Emperra. E eu sei mesmo que Deus me deu essa palavra de engrenagem para a gente ter essa imagem mesmo da importância que você tem. Que você é importante, que você precisa trabalhar para o Senhor. Que você precisa estar bem, que você precisa estar aos pés do Senhor. Amém? Aleluia! Então você precisa se encher do Espírito. Em Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Eu já estou encerrando. Aleluia! E eu quero ler outro versículo aqui para você, lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 2. Precisamos ser mais intensos. Precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Precisamos colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Sabe, mas tantas coisas têm aparecido e a gente tem deixado o Senhor para lá. Antes de Apocalipse, dá tempo de eu ler um versículo a mais? Antes de Apocalipse, deixa eu ler esse aqui, que eu acho maravilhoso e tremendo. E pode ser que trate aí com pessoas que você conhece. Com você não, mas com alguém que você conhece. Em Lucas 14, 16, 23, diz assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. E na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Você já viu acontecendo isso? Pessoas apresentando desculpas. O primeiro disse:
eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, eu acabei de comprar 5 juntas de bois e eu estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. E ainda outro disse, eu acabo de me casar, por isso eu não posso ir. O servo voltou, relatou ao Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas, becos da cidade e traga os pobres, aleijados, cegos e os mancos. E disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Sabe, amados, o que isso trata comigo? É que muitas vezes a gente tem orado ao Senhor, a gente tem pedido coisas ao Senhor, e quando essas coisas chegam nas nossas mãos, nós trocamos de prioridade. Nós colocamos as coisas na frente do Senhor. Ah, mulher, eu agora ganhei um carro. Tu viu que bênção o carro? Eu ia para a igreja a pé, ou de carona, ou de ônibus, e agora eu ganhei um carro, mulher, agora eu estou de carro. Glória a Deus, as orações foram respondidas, amém? Aí sabe o que acontece? Primeiro domingo, mulher, como eu estou de carro, eu vou para a praia agora. Ah, mulher, eu estou de carro, eu vou ter que ir visitar fulano, eu vou ter que... Ei, cadê a prioridade? Cadê a prioridade? Desculpas, dando desculpas. Amados, estar com a família é uma bênção, eu amo a família, e família é prioridade mesmo. Mas às vezes a gente está dando desculpas demais. Ah, um domingo eu não vou porque eu vou na casa de fulano, outro domingo eu vou na casa de cicrano, e outro domingo na casa... Ei, chama fulano, cicrano para vir para a igreja. Amém, mas não fica dando desculpas não. Dando desculpa para não servir no departamento. Dando desculpa porque, não posso não, por causa disso, por causa daquilo. Para de dar desculpas. Para de dar desculpas. O Senhor precisa de mim e de você. E na verdade nós precisamos do Senhor. Nós precisamos estar nesse lugar. Amém? Então nós não podemos estar dando desculpas. Aleluia. Em Apocalipse 2 diz, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Amados, aqui os irmãos de Éfeso, eles estavam trabalhando. Você está vendo o que acontece aqui? Estavam trabalhando, estavam perseverando. Eles não eram aqueles que estavam dando desculpa para o serviço, não. Eles estavam fazendo as coisas. Eles estavam servindo ao Senhor. Só que aí, continuando diz, contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro no lugar dele. Mas uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sabe, amados, você pode até estar trabalhando, você pode estar até servindo. Você está aqui numa conferência de líderes e liderados, você disse sim para o seu pastor. Mas sabe, amados, além do seu trabalho, além do seu serviço, que nós precisamos fazer mesmo para que as coisas funcionem, as engrenagens funcionem, mas nós precisamos lembrar do primeiro amor, daquele fogo. Sabe aquele fogo? Não sabe quando tinha um louvor, você não ficava vendo a hora, será que não vai acabar para eu me sentar? Sabe naquele tempo que você dizia, será que a palavra não vai acabar logo para eu ir embora? Lembra daquele tempo que você ficava entusiasmado, que você não estava nem aí para um relógio? Lembra disso? Lembra daquele tempo que você falava dessa palavra em tempo e fora de tempo para todo mundo que você via? Lembra daquele tempo que você ficava em casa orando em línguas horas e horas? Lembra daquele tempo que você pegava a palavra para estudar e para ler? Lembra daquele tempo que você tinha momentos dentro do seu quarto com o Senhor? Você lembra disso? É isso que o Senhor está dizendo. Ei, eu estou vendo você trabalhando. Eu estou vendo você servindo. Eu estou vendo você fazendo as coisas. Eu estou vendo você dizendo sim. Mas eu quero que você esteja me dando o primeiro lugar. Eu quero que você volte ao primeiro amor. Eu quero que você volte a ter fervor de espírito. Eu quero que você levante as suas mãos e louve. E adore. Não cantando apenas o que a letra está dizendo, mas sabendo o que está louvando. Sabendo o que está fazendo. Se prostrando diante do Senhor. Você lembra da história de Marta e Maria? Você lembra disso? O Senhor disse... Marta, Marta,
Você está ansiosa, você está preocupada, mas Maria escolheu a melhor parte. Ele não reclamou porque Marta estava fazendo as coisas não, mas é porque Marta estava fazendo com muita ansiedade. Marta estava fazendo as coisas muito... Eita, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ei, calma. Tem que fazer? Tem. Mas precisamos escolher a melhor parte. Estarmos prostrados para ouvir as instruções do Senhor. Antes de qualquer coisa. Será que antes de você ir trabalhar no seu departamento, de você estar lá com as crianças, você se prostra diante do Senhor, você diz, Senhor, o que é que você quer que eu trate com aquelas crianças? Será que antes de você subir no louvor, não é aqui não, na hora que está aqui todo mundo do grupo de louvor e dizer, vamos orar junto. Essa hora todos fazem. Mas será que antes disso, em casa, você está se consagrando, ouvindo, ou ficar naquela agonia? Eita, qual é a hora que vou chegar? Eita, será que fulano vai? Será que cicrano vai? Ei, Marta, calma. Uma coisa é necessária. Escute as minhas instruções. Quando a gente escuta as instruções do Senhor, amados, quando nós estamos prostrados diante do Senhor, Ele vai estar nos instruindo e as coisas vão funcionar bem. E as engrenagens vão funcionar bem. Amém? Vocês estão comigo? Então eu creio que nós estaremos falando as mesmas coisas, cada um funcionando da maneira que tem que funcionar, mas o principal, lubrificados, se prostrando mesmo, se dando de todo coração ao Senhor, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, orando em línguas. Como pode um crente, um líder, um liderado do Verbo da Vida não estar orando em línguas? Eu acho que isso é um pecado. Não pode. Nós precisamos, amados, isso é para o nosso bem. Amém?